Olá, começa agora o programa Insight, gerando novas ideias, uma parceria da Rede São Paulo Saudável e o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde. Eu sou Luiz Gracindo, nosso programa tem foco a inovação e a pesquisa no SUS e convidamos profissionais, acadêmicos, pós-graduandos que estudam os serviços de saúde da Prefeitura ou outros e propõem novas ideias para o desenvolvimento do SUS. O tema de hoje é um tema que diz muito respeito ao trabalhador. Estresse, burnout, esgotamento profissional são, na atualidade, algumas das principais causas de afastamento do trabalhador, principalmente profissionais de saúde, cuja profissão exige envolvimento interpessoal direto e intenso, que estão particularmente expostas ao desenvolvimento dessas condições. Trouxemos para conversar com a gente hoje o professor Luiz Bernardo Leonelli, psicólogo, mestre e doutorando em saúde coletiva pela Universidade Federal de São Paulo e docente da Universidade Cruzeiro do Sul, a Universidade Mogi das Cruzes e a Escola de Terapias Orientais de São Paulo. Como vai, Luiz? Muito bem, grato pelo convite, pela oportunidade de nós podermos estar compartilhando aí o trabalho realizado aí nessa pesquisa. Luiz Bernardo vai falar com a gente sobre sua pesquisa de dissertação de mestrado. Estresse percebido em profissionais da atenção primária à saúde. Você pode participar do programa mandando sugestões para canal profissional, @prefeitura.sp.gov.br ou ligando a cobrar para o telefone 3044-2975. Luiz, o senso comum costuma associar o estresse a tensões, pressões sofridas no cotidiano. Mas, para a ciência, o que significa a palavra estresse? Bom, o entendimento corriqueiro está correto mesmo, é esse, né, de pressão, sobrecarga, e o termo ele é originado na obra de Husserl, né, na primeira metade do século XX, relacionado assim com um conjunto de reações que podem ser físicas, podem ser psicológicas, frente, vamos dizer, a agentes estressores, que pode ser de ordem, por exemplo, ambiental, pode ser de ordem psicológica, pode ser de várias outras, né, de várias outras combinações, que acabam levando todo um quadro, por exemplo, relacionado a esse conceito, né, de sobrecarga, de desgaste, inclusive levando aquilo que você estava comentando, né, depressão, burnout, né, que seriam estados assim mais, vamos dizer, cronificados, né, dos problemas ocasionados relacionados com o estresse. Há um conjunto de reações, né, então, as doenças relacionadas à saúde mental, elas acabam sendo uma decorrência do estresse. O estresse é algo que está antes disso Isso, ela pode ser tanto de doenças psicológicas, psicossomáticas, como também orgânicas, que podem, por exemplo, questão de taquicardia, hipertensão, pode estar diretamente, né, uma das primeiras questões aí relacionadas aí à exposição prolongada do estresse. Correto. Luiz, o que é a síndrome de adaptação geral? Explica um pouco para a gente. É um conceito do Husserl relacionado assim, a como o organismo ele procura se adaptar, por isso que é síndrome de adaptação geral, e é um conjunto de sinais e sintomas, frente a estes agentes estressores. Então, quando você é submetido a um estresse, por exemplo, você vai atravessar uma rua, e não tem semáforo, então muitas vezes você tem que acelerar os seus batimentos cardíacos, a sua respiração, para atravessar a rua. Então logo você atravessa a rua, pronto, você volta àquele estado de normalidade. Nas situações de exposição ao estresse, por exemplo, no âmbito laboral, em que isso ocorra, vamos dizer, ao longo de 24 horas, de alguns poucos dias, nós temos uma fase chamada de alerta. Que o organismo, então, ele sente, aquela ameaça, então é uma ferramenta, é um mecanismo do nosso sistema nervoso, o vegetativo autônomo, frente a estas condições de ameaça, de estresse. Ou seja, não é anormalidade, não é doença, é uma reação normal. Não, o estresse, inclusive, ele é normal. O que é anormal é o que é chamado de estresse disfuncional, que é chamado de estresse. Mas como o termo popular que pegou é o estresse, então, normalmente, nós temos uma fase adaptativa que é a de alerta, normalmente ela não gera distúrbios se os fatores que geram, essa questão não continuam. Nós temos uma outra fase, que já duram, por exemplo, já algumas semanas de exposição, que podem durar vários meses, que é chamado de resistência,
né? Quando, por exemplo, a pessoa já começa a apresentar alterações orgânicas, alteração da pressão, da taxa de açúcar no sangue, já começa a apresentar distúrbios psicológicos iniciais, e depois uma fase que é chamada de exaustão. Então, são 3 fases na síndrome de adaptação geral. A mais aguda, que não gera enfermidade em si, que é chamada de alerta. A que já começa a apresentar algum indício, algum sintoma ou outro, que é resistência. E a terceira, que normalmente está relacionada a questões, problemas crônicos de saúde, que é chamada de exaustão. Então, em suma, essa é a síndrome da adaptação geral, né? Eu acho que foi bem claro, né? A sua explanação foi muito boa. Que ferramentas existem, Luiz, para medir o estresse de um indivíduo, de uma pessoa? Tá. Nós temos assim alguns tipos de exames orgânicos, assim, laboratoriais, que eles são são chamados de biomarcadores. Então, normalmente é utilizado, não é, o cortisol, que você pega na saliva, exames assim, por exemplo, de sangue, né, como triglicérides, alguns outros indicadores físicos também, por exemplo, a variabilidade cardíaca, a pressão arterial. Então esses são, vamos dizer, os biomarcadores ou esses exames assim que são bem objetivos. E tem os instrumentos, principalmente de avaliação psicológica, que são aplicados em várias circunstâncias, né? Nós temos um conjunto de instrumentos para avaliar estresse segundo as suas causas. Esse é considerado um modelo ambiental de instrumentos, que podem ser questionários, podem ser entrevistas, né? que normalmente o participante da pesquisa ele responde. Uhum. Tem outro tipo de modelo que é relacionado com os fatores de consequências, sintomas, decorrentes, por exemplo, às exposições aos agentes estressores, que é baseado exatamente no modelo do autor formulador, né, o Hansel, como medida de estresse, como sintoma, como morbidade, ou psicopatologia, porque pode envolver tanto sintomas orgânicos como sintomas psicológicos dessas causas. E um terceiro modelo, que é chamado psicológico, Luiz, que é normalmente quais as percepções subjetivas que a pessoa tem frente aos agentes estressores. Então, desses conjuntos de avaliação, nós temos esses 3 grandes grupos. Tá certo. E voltando, que aí você vai falar depois um pouco mais sobre o instrumento que você utilizou, okay. Né, que foi a escala de estresse percebido. Mas antes, falar um pouquinho, porque tua dissertação focou no trabalhador. Que profissões, Luiz, têm um nível elevado de estresse? No caso, eu já fiz parte, inclusive, uma época que eu tinha atuação de ambulatório no Centro de Referência à Saúde do Trabalhador, que é um equipamento público da Secretaria Estadual, mas sim, articulado com os Centros de Referência Municipal. Que deve estar passando também lá, um abraço para o pessoal dos Centros de Saúde de Referência em Saúde do Trabalhador, CRSTs. Isso, né? E no caso, já tinha acesso, inclusive, a colegas, né, do Estado que faziam pesquisa na CVS, né, com a questão da saúde do trabalhador. Isso é um dado que parece que continua. As maiores categorias em termos de profissionais, principalmente de saúde, que eu atuei, em termos de saúde, né, equipes de saúde da família. Mas, em geral, a gente observa muito. São, por ordem, profissionais da educação, da saúde e da segurança pública entre os funcionários públicos. Certo. Né? E assim, aí depende do tipo da categoria que você estuda, mas essas são justamente essas áreas que mais se destacam, né? Quanto à questão desses indicadores de enfermidades ou de problemas, né, relacionados com E na estresse. Saúde, que tipos de ocupação na saúde estão associados a nível de estresse? Eu não falo só apenas de profissão, mas plantões, pronto-socorro, na atenção básica. Sim, aí nós vamos aí não tenho acesso a todas essas pesquisas, porque eu estou mais direcionado na atenção primária à saúde, voltado para as equipes de saúde da família. Ok. Tá? Que foi mais o foco da pesquisa. Mas o que eu tenho em termos assim, né, de pesquisas que eu acompanho, então isso está relacionado com os profissionais que atuam na área hospitalar, UTIs, inclusive tem um dado de estresse assim, que é muito intenso. Né? Embora, por exemplo, comparando-se profissionais de saúde pública, de unidades tradicionais, em relação, por exemplo, aos
profissionais das equipes de saúde da família, pelo menos no geral, em termos de Brasil, há uma tendência dos profissionais das equipes de saúde da família apresentarem indicadores de maior agravo em relação e insatisfação no trabalho em relação aos profissionais de saúde tradicional. Né? Isso como um todo. Né? Que isso dado interessante, não é? Isso. Eu já li também pesquisa a respeito dos agentes comunitários de saúde, que parece ser particularmente uma profissão bastante sobrecarregada nesse Perfeito, sentido. Né? Nas pesquisas em geral, relacionados já aí no âmbito da atenção primária à saúde, equipes de saúde da família, normalmente naquelas pesquisas que fazem, inclusive a maioria das pesquisas é sobre agentes comunitários de saúde. Né? Algumas envolvem enfermeiros e a nossa particularmente envolveu todas as categorias, médicos, enfermeiros, os auxiliares de enfermagem e os agentes comunitários de saúde. Então, normalmente, os agentes comunitários de saúde e os enfermeiros dentro das equipes de saúde da família que apresentam os maiores dados, assim, por exemplo, relacionados a sintomas, a condições crônicas relacionadas com estresse. Luiz, voltando então para a sua pesquisa, por que é que você escolheu a região lá de Sapopemba? E fala um pouquinho como é a região, como se organiza o SUS, como é que são as características. Sim, lá inclusive, né, é uma área, assim, vamos dizer, bastante histórica, né, dentro da questão da implantação do antigo programa da saúde da família, que hoje em dia se chama Estratégia da Saúde da Família. Então ali foi uma das primeiras unidades inauguradas. Esse programa ele foi, vamos dizer, concebido, né, assim, né, publicado em 93, e as equipes de saúde da família já começaram a atuar em 94. Então Sapopemba foi uma das primeiras equipes que começou a atuar. Então é um serviço lá que já está há muito tempo, já com uma certa estruturação, e por isso que a gente até observou resultados um pouco diferentes do que a gente às vezes observa aí pelo Brasil. Acho que até devido a essa questão. E a questão de ser Sapopemba é pelo fato da acessibilidade que nós tivemos, de ter um grande contingente de profissionais, né? Foram circunscrito à região administrativa de Sapopemba, nós temos lá, referente a Sapopemba, né, 12 unidades de saúde que congregam, né, na época eram 570, 600 profissionais que estavam, né, sob uma mesma gestão de uma organização social, né, que é a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, que historicamente é vinculada com a Unifesp, onde, por exemplo, os alunos de graduação, normalmente de medicina, de enfermagem, já costumam fazer, vamos dizer, toda uma interface, né, de estágios, de trabalho dentro dessa área, e como estava justamente fazendo pesquisa ligado, e continuo fazendo agora no doutorado na Unifesp, foi, por exemplo, os mais acessíveis, né, que se mostraram, inclusive, receptivos para realizar. E você chegou a entrevistar todos esses profissionais? O convite, inclusive, né, toda a proposta que a gente fez, submetida aí aos comitês de ética em pesquisa da Unifesp e da Prefeitura, foi convidar exatamente todos os profissionais das unidades de saúde de Sapopemba, que são 12 unidades. Mas todos foram convidados. Quantos você conseguiu? Olha, porque teve, assim, vamos dizer, uma exclusão relacionada àqueles que estavam em férias, em afastamento, então, mas foi significativo, né? Foi 78,9%, foram 450 profissionais de 60 equipes da saúde da família que participaram da pesquisa. E fala para mim, o que é que era proposto para essas pessoas? Qual era o instrumento, como eles foram abordados? Normalmente assim, houve todo um processo, primeiro, junto, né, à coordenadoria da gestão, que foi na SPDM, que por sua vez nos levou a uma reunião com todos os 12 gerentes, né, das unidades de saúde da família, unidades básicas de saúde, onde foi feita a proposta, de fazer, primeiramente, nós estávamos assim com um desenho, que inclusive a gente pode dizer que o nosso trabalho é de saúde coletiva mesmo, porque o próprio processo de formulação acabou mudando em função da influência dos gestores, dos gerentes das unidades, porque a priori o meu desenho de pesquisa era fazer uma intervenção com meditação, que é uma prática integrativa contemplada inclusive na Política Nacional das Práticas Integrativas Complementares, para observar em relação à intervenção da meditação, se isso modificaria, por exemplo, as respostas a vários instrumentos de pesquisa, entre os quais a escala de estresse percebido, que foi objeto do mestrado, e nós utilizamos algumas outras. Porém, os próprios gerentes, no momento que a gente estava fazendo essa proposta, que a gente
nós teríamos assim um grupo mais restrito para fazer essa pesquisa, em termos de 60 a 80 participantes, né? E nós, como estávamos focando, né, investigar todos os profissionais de saúde da equipe, né, então nós iríamos só fazer de equipes completas. Mas aí justamente os gerentes colocaram, mas é justamente os profissionais que são de equipes incompletas, um conceito esse que não é, vamos dizer, jargão, mas a gente acabou utilizando na nossa pesquisa, porque o que acontecia? São aquelas uma equipes boa que não... parte que não tem, normalmente, isso em geral no Brasil, isso se reproduz em Sapopemba, é pela ausência do profissional médico das equipes de saúde. Então até comentaram, como é que vão deixar de fora justamente os profissionais de equipes de saúde incompletas, que justamente apresentam os níveis de estresse, mas isso colocado de uma maneira empírica. Certo. Então vamos constatar. Então foi aí que mudou o desenho da pesquisa. Então ao invés de fazer intervenção com a meditação e de fazer num número mais restrito de profissionais, nós fizemos de todo o universo lá de profissionais da região do bairro de Sapopemba. Bem bacana, Bem Luiz. bacana. Para você que começou a assistir o canal profissional agora, meu nome é Luiz Gracindo e esse é o programa Insight, Gerando Novas Ideias, um programa da Rede São Paulo Saudável em parceria com o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde. Hoje estamos recebendo o professor Luiz Bernardo Leonelli, mestre em Saúde Coletiva pela Universidade Federal de São Paulo e que defendeu recentemente a dissertação Estresse Percebido em Profissionais da Atenção Primária à Saúde. Luiz, então, fala um pouco sobre o instrumento que você utilizou, que é tema dessa tua pesquisa, que é a escala de estresse percebido e o que ela se diferencia das outras escalas para medir o estresse. Ok, é um instrumento que é simples, né? Você até viu que ele, como monitorador de estresse, ele é bastante interessante. Então, ele se propõe, dentro daquela categoria, de avaliar a percepção do estresse do respondente. Então, ele se baseia em parâmetros, por exemplo, relacionados às situações de imprevisibilidade, de descontrole frente aos agentes causais e, sobretudo, de sobrecarga. Então, esses são os 3 parâmetros para fazer a avaliação. Embora ele tenha uma configuração realizada pelos autores, que é para avaliar a percepção subjetiva do estresse, devido à, vamos dizer, alta validade convergente de outras escalas, que foram muito positivas, por exemplo, as associações estatísticas foram muito significativas para escalas e outros instrumentos que avaliam de estresse, que avaliam psicopatologia, né? Já no âmbito, por exemplo, das consequências do estresse. Então, tipo a síndrome de burnout. De burnout, exatamente. Aquelas que avaliam a escala de depressão de Beck, entre outras, né? Que avaliam exatamente isso, ansiedade, estresse e depressão. Então, essa escala de estresse percebido, ela, por exemplo, tem uma pontuação em termos de resultados, nas pesquisas feitas pelo mundo, em âmbito internacional, muito parecida com o estresse percebido, que, aliás, foi uma pesquisa inédita na atenção primária à saúde, porque nós não encontramos, pelo menos não identificamos na literatura nacional, a utilização desse instrumento, por exemplo, nas equipes em pesquisas feitas com profissionais de equipes de saúde. E quais são as perguntas que ela faz? Normalmente, assim, ela é focada assim, nos últimos 30 dias anteriores à resposta do instrumento. Então, por exemplo, frente a determinadas situações de pressão no ambiente, não é? Essa não é específica em relação ao trabalho, é geral, né? Por exemplo, como é que você reage? Então, ela é uma escala do tipo Likert, né, que você responde nada, muito pouco, razoável ou muito, frente a essas situações. Ela tem algumas questões que são de conotação positiva, por exemplo, com respostas que você tem, né, de menor reação de estresse frente a esses estímulos, ou aquelas de conotação negativa, em que a pessoa, por exemplo, fica, ou vamos dizer, agitada, fica ansiosa, se sente angustiada, frente a algumas situações que são expostas. Então, são 14 itens, né? No caso, ela é bem rápida de responder. Então, eu queria que você falasse um pouco agora, né, dos resultados. Pois não. A taxa de estresse encontrada lá em Sapopemba foi considerada alta? Como... Uma questão, Luiz, é o fato de que ela não tem paralelo à escala de estresse percebido com outras pesquisas a nível nacional. Ah, tá. Porque ela foi inédita, a gente não encontrou isso. Agora, a gente pôde comparar com outras escalas, como, por exemplo, a escala, o inventário de
de estresse, de sintomas de estresse da Marilda Lippe, que é uma escala inclusive feita no Brasil, que é bastante utilizada, que avalia os sintomas de estresse. Não é? Então, a gente não teve um parâmetro. O que nós encontramos foi relacionado, por exemplo, com outra pesquisa que nós fizemos, que já tem um dado mais consagrado, né, que é da avaliação de qualidade de vida do RUCOL, que é essa escala que avalia a qualidade de vida, é que os níveis de estresse, por exemplo, nos profissionais de Sapopemba foram relativamente moderados. Então, foram encontrados 1 em cada 4 profissionais apresentando, vamos dizer, essa percepção do estresse em uma avaliação numa escala de 0 a 100, a partir de 51,2. Quer dizer, então, que foi uma avaliação de estresse assim, moderada para cima em 25% dos profissionais que responderam à pesquisa, dos 450 que concordaram em participar com a pesquisa. Que não chega a ser uma surpresa, porque o profissional de atenção básica já é considerado realmente uma profissão suscetível ao por estresse. exemplo, em pesquisas que nós acompanhamos, não com o nosso instrumento, mas com outros, falam, por exemplo, em 62%, 70%, por exemplo, de condições de estresse, né? Embora isso foi feito, né, num outro território, não no nosso que nós aplicamos. Então não foi, por exemplo, uma surpresa no sentido de taxas altamente elevadas, mesmo porque, né, o resultado das avaliações de qualidade de vida que nós coletamos também foi considerada qualidade de vida moderada em geral. E teve algum grupo de profissionais que tinham taxas mais elevadas? Olha, normalmente nas pesquisas, em profissionais de estratégia da saúde da família, se destacam os agentes comunitários de saúde e os enfermeiros. Né, notadamente enfermeiras, porque é uma profissão, né, os profissionais, as categorias que atuam na estratégia de saúde da família é feminina. Mesmo entre os médicos, né, pelo menos em Sapopemba, já 52% são médicas, né, que atuam lá. O que nós observamos que foi distinto, que foi diferente, é que não identifica, numericamente, né, os enfermeiros e os ACS, eles tiveram scores acima, mas não com diferenças significativas. Na realidade, o que nós encontramos foi que entre médicos, enfermeiros e ACS não houve diferença significativa, mas proporcionalmente os auxiliares de enfermagem eles tiveram níveis de score mais baixo em relação a esses 3. Em relação às equipes incompletas? Assim, aí foi assim, bem evidente, isso foi um dado bem significativo, bem relevante. Né? O que nós encontramos foi quanto maior a presença em unidades de saúde da família com equipes incompletas, porque uma unidade, por exemplo, pode ter 5, pode ter 6, algumas lá em Sapopemba tem 7 equipes, né? Então, proporcionalmente, né, à equipe ser incompleta, os níveis de estresse entre os participantes é bem maior, relativamente maior. Então, isso a gente conseguiu constatar aquilo que os gerentes estavam falando, vamos dizer, em nível, vamos dizer, empírico. Né? Então, profissionais que são oriundos de equipe incompleta, eles estão mais expostos aos riscos do estresse prolongado. E teve algum outro resultado interessante que te surpreendeu? Olha, um que nós achamos assim, bastante interessante, né, porque na realidade esse é um tipo de pesquisa inédita, porque são pouquíssimas as pesquisas que avaliam o estresse ou similar, considerando toda a equipe de saúde da família. Né? Como eu estava comentando, em estudos prévios normalmente se destacam estudos com enfermeiros, estudos com ACS, e pouquíssimos estudos incluindo os médicos e os auxiliares de enfermagem. Mas o que nós observamos também, né, de outro lado, né, é que os profissionais em geral, né, os profissionais solteiros, divorciados, eles apresentam um dado de estresse maior nas pesquisas em relação aos casados. Isso, inclusive, é muito evidente a nível internacional. Tá? Só que na nossa pesquisa, os que apareceram como menos estressados foram, no caso, as viúvas. Não encontramos viúvos entre os profissionais. A gente até tinha uma teoria informal, a teoria da viúva brincando, evidentemente, porque ficamos intrigados. E o que nós concluímos, né, fazendo pesquisa na literatura, é que, evidentemente, antes de serem viúvas, elas eram provavelmente cuidadoras, né, não encontramos nenhum viúvo entre profissional de saúde da família, só viúvas. Entendi. E essas viúvas provavelmente elas eram cuidadoras, e nos estudos sobre cuidadores de portadores de doenças crônicas e terminais, normalmente em primeiro lugar aparece a mulher, com altos níveis de estresse. Então, nós acreditamos que em função da condição de viuvez,
elas apresentem níveis de estresse menores do que na condição quando elas estavam, por exemplo, cuidando dos seus cônjuges. Entendi. E elas assim percebem menos estresse hoje em dia do que na época que estava cuidando dos seus companheiros. Então a teoria da viúva alegre mudou para da viúva aliviada nesse caso, né? Puxa vida. E então, concluindo, já estamos terminando nossa entrevista. Como você acha que os serviços de saúde deveriam se organizar para minimizar o estresse, no caso do trabalhador, da estratégia saúde da família? Muito grato por essa pergunta. Então, já existem vários estudos, né, não só quantitativos, mas qualitativos. Então, é muito importante, por exemplo, o trabalhador, isso junto com o gestor, está sendo, vamos dizer, ouvido, né, de forma coletiva, até porque os determinantes de estresse que a gente encontrou na pesquisa e em outros locais também, né, relacionados à pesquisa, são esses determinantes relacionados, por exemplo, à organização do trabalho. Então isso envolveria maior controle, maior autonomia do ponto de vista das modificações, por exemplo, em relação ao tipo de trabalho, à tarefa que é executada. Isso considerando num todo. E a nível individual, o que nós observamos é exatamente os trabalhadores eles poderem estar envolvidos em programas, por exemplo, relacionados à qualidade de vida. Como já acontece lá em Sapopemba, por exemplo, existem vários tipos de trabalho voltado para a população, incentivando os autocuidados, como o caso de realização de caminhadas, práticas, por exemplo, de meditação, que existe em uma unidade e outra, e é algo que nas pesquisas que nós investigamos, os próprios profissionais se reportam ao fato de ter mais acesso a serviços de saúde mental, em relação às questões que são envolvidas, principalmente a CS, porque muitas vezes eles se expõem a questões como violência doméstica, quando realizam os trabalhos de visitas domiciliares, e também, por exemplo, nesse tipo de autocuidado relacionado com essas práticas, como, inclusive, um aspecto interessante de ressalvar é que profissionais que têm, por exemplo, aderência a alguma religião, são praticantes dos seus credos religiosos, eles apresentam melhor qualidade de vida e menos, vamos dizer, e menos impactos relacionados ao estresse. Outro dado interessante da pesquisa também para te destacar. Então, resumindo, é uma organização de trabalho que favoreça a autonomia. Exatamente, o controle sobre exatamente essas tarefas, a organização do trabalho. Você proporcionar para essas pessoas espaços de qualidade de vida. Justamente. E espaços de convivência, como, por exemplo, as igrejas parecem ser uma excelente forma. Pelo menos o que a gente observou bem claramente é que aqueles assim que são adeptos aos seus credos religiosos, eles têm tanto, vamos dizer, menores níveis de estresse, maior qualidade de vida e até maior resposta de enfrentamento ao estresse. Isso vale para todas as igrejas? Não foi visto nenhuma igreja, embora havia uma tendência, em particular, nenhuma religião em particular, você exercer o credo que você professa. Correto. Muito bem. E que dica, Luiz, você daria para o trabalhador que está nos assistindo agora, como ele pode fazer, muita gente da atenção primária, que esse programa vai principalmente para as unidades de atenção primária, o que você diria para o trabalhador que está se sentindo estressado, o que é que ele pode fazer para melhorar a sua qualidade de vida? Ou também colaborar com os colegas, que ele está percebendo que está nessa situação de alto nível de estresse. Justamente isso. Uma é poder procurar se organizar coletivamente em função das próprias características de trabalho em equipe, que se compõem as equipes de saúde da família. Isso muda de gestão para gestão, porque esse serviço ele é mediado pelas organizações sociais. Então, dependendo do caso, tem organização social que já tem, vamos dizer, todo um trabalho estruturado com relação à atenção à saúde do trabalhador, outras nem tanto nesse sentido, mas uma é justamente ele procurar se organizar coletivamente na própria equipe, entre os próprios pares, no que diz respeito, como a gente vê essa campanha, no sentido do próprio profissional, que normalmente a maioria dos contratos de gestão, elas são CLTistas. Mas existe todo um processo de campanha para que isso fique como, vamos dizer, ao nível de um concurso público. Então, essas melhorias de condições de trabalho em geral,
né? Juntamente, por exemplo, com essas coletivas relacionadas a essa organização, não ele procurar fazer isso individualmente, mas através dos meios, a chegar junto, né, aos gestores para essas alterações e essas que nós indicamos quanto aos cuidados, tanto ações de natureza coletiva, como ação, né, também individual, por exemplo, na melhoria da qualidade de vida. Como, por exemplo, prática de exercícios, de atividades anti-estresse, de atividade religiosa, como nós enunciamos aí como nós descobrimos aí na pesquisa. Ou seja, está tudo disponível, né? O importante é as pessoas aderirem a esses programas. Infelizmente está acabando o nosso programa, Luiz. Nós recebemos aqui no estúdio da Escola Municipal de Saúde o professor Luiz Bernardo Leonelli, que é psicólogo e mestre em saúde coletiva, que falou com a gente sobre o estresse em profissionais da atenção primária à saúde. Luiz, obrigado pela sua presença. Teria algum agradecimento? Olha, a priori, aos meus orientadores, meu professor orientador, está fazendo pós-doutorado lá na Espanha, Marcelo de Marzo, e as minhas co-orientadoras, a Solange Andreoni e a Elisa Harumi Cosas. A próprio Departamento de Medicina Preventiva, programa de pós-graduação de saúde coletiva da Unifesp, por todo o suporte dado, e a Agência de Fomento CAPES, que propiciou a nossa bolsa de estudos. E, principalmente, né, aos participantes da pesquisa, né, do território do bairro de Sapopemba, e a própria SPDM e a Secretaria Municipal de Saúde, que também disponibilizou, facilitou a Coordenadoria Regional Sudeste para que nós pudéssemos realizar essa pesquisa. Muito grato, e continuamos aí a pesquisa no doutorado também. Muito bem, então, muita felicidade e muito sucesso na sua próxima empreitada. E você sabe que no âmbito coletivo, o sucesso mesmo, gente, é quando ele é feito coletivamente, exercido e vivido coletivamente também. Então, para nós todos. Muito bem. Bom, eu sou o Luiz Gracindo e o programa Insight vai ao ar toda terça-feira às 14 horas aqui no canal Profissional. Essa TV que é feita por você e para você.